Olá, sejam bem-vindos. Nesta videoaula vamos aprender um pouco mais acerca de três tipos de funções, que são elas a função constante, do tipo f de x igual a b, a função linear, do tipo f de x igual a ax, e a função afim, do tipo f de x igual a ax mais b. Que, se repararem, não é mais do que a soma de uma função linear, ax, com uma função constante, mais b. Vamos então começar por estudar a função constante. Então, uma função constante é uma função que, a cada objeto do meu domínio, faz corresponder sempre a mesma imagem. Ou seja, vamos ver um exemplo. Vamos considerar uma função f definida de um conjunto A num conjunto B. Vamos representá-la por um diagrama de setas. Vamos então considerar o meu conjunto A e o conjunto B definidos da seguinte forma. O conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 3. Ora, segundo a nossa definição acima, uma função constante é uma função que a cada objeto faz corresponder sempre a mesma imagem. Ou seja, para isto ser uma função constante, então os objetos, todos eles, 1, 2, 3 e 4, teriam que ter, digamos, a mesma ligação. Neste caso, se todos fossem corresponder com o número 2, então podemos afirmar que esta é uma função constante. Porquê? Porque a imagem do objeto 1 é 2, a imagem do objeto 2 também é 2, a imagem do objeto 3 é 2 e, por fim, a imagem do objeto 4 também é 2. Ou seja, de uma forma geral, podemos dizer que a imagem de qualquer objeto, sendo x os meus objetos, seja eles quais forem, é sempre 2 neste nosso exemplo. Vamos verificar agora o que é que acontece graficamente a este tipo de funções, ou seja, como é que elas se comportam num gráfico. Ou seja, começando por desenhar um referencial cartesiano, vamos agora colocar então os pontos sobre este referencial e verificar o que é que acontece. Ou seja, a imagem do objeto 1 é 2. Então eu tenho o ponto aqui. A imagem do objeto 2 também é 2. A imagem do objeto 3, a mesma coisa. E a imagem do objeto 4, a mesma coisa. Ora, como eu referi anteriormente, o nosso domínio desta função é só 1, 2, 3 e 4. O que é que aconteceria se o meu domínio fosse o conjunto dos números racionais? Ou seja, todos estes pontos que aqui estão no intervalo. Ora, como a imagem seria sempre 2, todos estes pontos aqui juntinhos iam-se unir e ficar sobre uma reta. Que tipo de reta é esta então? Exatamente, uma reta horizontal paralela ao eixo OX. Podemos então concluir o seguinte. Num referencial cartesiano, o gráfico de uma função constante está contido numa reta paralela ao eixo OX, ou seja, horizontal, tal como vimos no exemplo anterior. Vamos ver agora o caso de uma função linear. Designa-se por uma função linear uma função f definida, por exemplo, do conjunto de números racionais noutro conjunto de números racionais, para a qual existe um número racional A, tal que f de x é igual a x. Para todo o x pertencente ao conjunto de números racionais. Dizemos que esta função, escrita desta maneira, está na forma canónica da função linear. Sendo este valor A nada mais, nada menos do que o coeficiente desta função. Vamos então ver um exemplo concreto.
Mais uma vez, vamos considerar uma função f, definida de A em B, e vamos representá-la num diagrama de setas. Temos então o nosso conjunto A, o conjunto B. Vamos considerar o conjunto A formado pelos elementos, novamente, 1, 2, 3 e 4. E desta feita, o conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Ora, esta função, neste nosso exemplo, pode ter a seguinte representação. O 1 é com o 2, ou seja, a imagem do objeto 1 é 2, a do objeto 2 é 4, a do objeto 3 é 6 e a do objeto 4 é 8. Ora, presumo que já perceberam em que é que consiste esta função. E exatamente, todos os meus objetos, na realidade, são multiplicados por 2. O 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Neste caso, dizemos que a imagem do objeto 1 é 2, a imagem do objeto 2 é 4, a imagem do objeto 3 é 6 e a imagem do objeto 4 é 8. Ou seja, de uma maneira geral, podemos dizer que a imagem de um objeto x, mais uma vez, sendo x todos os meus objetos do domínio, não é mais do que 2x. 2x porquê? Porque eu multiplico por 2 todos os meus objetos. Ora, cá está então a minha representação de uma função linear do tipo ax, neste nosso caso, sendo então o número 2 o meu valor de a. Tal como há bocado, vamos ver agora graficamente que tipo de função é esta. Começamos então por desenhar o nosso referencial cartesiano e em seguida vamos então marcar os nossos pontos. Ou seja, a imagem do objeto 1 era 2. A imagem do objeto 2 era 4. A imagem do objeto 3 é 6 e a imagem do objeto 4 é 8. Mais uma vez, se o nosso domínio desta função fosse o conjunto de números racionais e não apenas 1, 2, 3 e 4, então todos os pontos iriam formar uma reta que passaria pela origem do referencial, como já vamos ver. Se eu unisse então todos estes pontos, formariam uma reta que passa pela origem do referencial, aqui, e também passa pelo ponto 1A. Ou seja, a nossa função era definida por f de x igual a 2x, em que, neste caso, o a é 2. Então, esta reta tem obrigatoriamente que passar por este ponto de coordenadas 1A. Neste nosso exemplo, seria então 1, 2. Como podemos ver aqui, 1, 2. Tem que passar sempre. Claro que aqui podem perguntar, mas porquê que o ponto 0, 0, ou seja, a origem, pertence sempre a esta reta? Ora, pela nossa definição de função linear do tipo ax, quer dizer que qualquer que seja o objeto eu multiplico por um número, seja ele qual for esse número. Ora, se o meu objeto for 0, 0 multiplicado por qualquer coisa dá sempre 0. Por isso dizemos que a imagem de 0 tem sempre de ser o próprio 0. Em jeito de conclusão, podemos então afirmar que, graficamente, uma função linear é representada por uma reta que passa pela origem e pelo ponto de coordenadas 1A. Ora bem, nós acabamos de ver o exemplo em que A é igual a 2. Ou seja, o valor de A era maior que 0. Vamos ver o que acontece se A for menor que 0. Vamos pensar, por exemplo, se A igual a menos 1. Ou seja, no meu diagrama de setas, todos os meus objetos seriam multiplicados por menos 1. Ora, quer isto dizer, por exemplo, que a imagem de 1 seria menos 1, porque 1 vezes menos 1 dá menos 1. A imagem de 2 seria menos 2, exatamente. E a imagem de 3
menos 3. Vamos colocar isto num referencial a ver o que é que acontece com a nossa reta nestes casos. Começando então por desenhar o referencial cartesiano e colocando agora então estes pontos. A imagem de 1 seria menos 1, a imagem de 2, menos 2, a imagem de 3, menos 3 e por aí fora. Mais uma vez, unindo todos estes pontos, eles iriam mais uma vez ficar sobre uma reta que passa pela origem e que passa também pelo ponto, como tínhamos referido anteriormente, pelo ponto de coordenadas 1A. E já vimos que o nosso A é menos 1, por isso passa pelo ponto 1, menos 1. Ora, cá está, passa exatamente por esse ponto. Qual é a diferença entre esta reta e a reta vista no exemplo anterior, em que o nosso A era positivo? Exatamente, a outra era uma reta crescente, a subir, digamos assim. Esta é uma reta decrescente, a descer. Então, e se A fosse 0? Okay? A nossa função seria do tipo f de x igual a 0 vezes x. Ou seja, a imagem do objeto 0 seria 0, a imagem do objeto 1 seria 0, porque 1 vezes 0 dá 0, a imagem do objeto 2 também seria 0 e por aí além. Mais uma vez vamos colocar isto num referencial cartesiano a ver o que é que acontece. Então, a imagem do objeto 0 é 0, do objeto 1 é 0, do objeto 2 é 0 e por aí fora. Se eu fosse então unir todos estes pontos, eles ficariam com uma reta, ou sobre uma reta, sobre o próprio eixo OX. Ou seja, é um caso particular de uma função constante, em que neste caso a nossa função constante seria f de x igual a 0. Temos então que numa função linear, f de x igual a ax, distinguimos três casos. Se a é maior que 0, se a é igual a 0 e se a é menor que 0. Por exemplo, se a é maior que 0, o gráfico é um gráfico deste tipo. Já vimos no caso em que a função é igual a 2x, pode ser, por exemplo, 3x ou 3 meios de x, sendo este valor positivo, a função é sempre desta forma. O segundo exemplo, se a igual a 0, então a função é simplesmente y igual a 0. O terceiro, se a menor que 0, podemos dar alguns exemplos. Vimos, por exemplo, menos 1x ou menos x, por exemplo, menos 2x, menos 3 meios de x, qualquer um, desde que o valor de a seja negativo. Podemos ver algumas propriedades da função linear. Nomeadamente, sempre que eu multiplicar uma constante por uma função linear, quando eu digo uma constante é um número, o resultado é uma função linear, ainda uma função linear, cujo coeficiente é o produto dessa constante pelo coeficiente da função linear. Por exemplo, imaginemos a função f de x igual a 7. Já vimos aqui que então que isto é uma função constante. E vamos considerar a função g de x igual a, por exemplo, 3x. Ora, uma função linear. Se eu multiplicar estas duas funções, a função constante pela função linear, o que é que eu obtenho? Ora, 7 vezes 3x, como diz aqui a nossa definição, o resultado ainda é uma função linear cujo coeficiente é o produto da constante pelo coeficiente. Ou seja, eu aqui, a minha constante é esta e o coeficiente é este. Por isso, 7 vezes 3, 21. O resultado será 21x. Ainda é uma função linear, cujo coeficiente, neste caso, é o produto, digamos, do coeficiente de uma pela constante da outra. Outra propriedade é a seguinte. A soma e a diferença de duas funções lineares é ainda uma função linear de coeficiente igual à soma ou à diferença dos respectivos coeficientes.
Vamos ver também um exemplo. Imaginando a função f de x igual a, por exemplo, 3x e uma função g de x igual a 7x. Ambas são funções lineares. O que é que acontece se eu somar as duas? Ora, 3x mais 7x ainda dá uma função linear. Se dá uma função linear tem que ser do tipo ax. E qual é este coeficiente a? Não é mais do que a soma dos coeficientes das duas funções. Porque eu estou a fazer a soma. 7 mais 3, 10. Isto dá então 10x. Quem diz a soma diz, por exemplo, a diferença. Se eu fizesse f de x menos g de x, ou seja, 3x menos 7x, isto também dá uma função linear. 3 menos 7 dá menos 4x. Falta-nos então agora só falar um pouquinho sobre a função afim, mas isso vai ficar para outro vídeo. Por agora é tudo. Obrigado.